Olá, assombrados! Eu sou Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje. E aí, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você deixar o like no vídeo se gosta do canal, se curte os relatos, já deixa seu like. E não se esqueça da lojaassombrada.com.br, ok? E ó, tem caixa assombrada do mês de dezembro disponível para vocês com o tema Krampus e o Natal. Tá? Então, para quem não conhece o Krampus, tem coisinhas relacionadas ao Krampus e também ao Papai Noel, ao Natal em geral. Vai ter velhinha, vai ter incenso, vai ter porta-velas, a receita de sempre, um card muito fofo. Enfim, não perca a caixa de dezembro, né, de Natal. Beleza? Então, bora pro relato de hoje, que é este daqui. O que eram aquelas criaturas? Bodes? Demônios? Criaturas do sete além? Vamos ver. Olá, esse relato aconteceu comigo em 2019. Eu sou fulano e em 2018, após a minha saída do exército, optei por um ano sabático para ponderar sobre o caminho a seguir na minha vida. Após 8 anos de trabalho no setor público, contrato temporário, passei a maior parte de 2018 praticamente sem ocupações, desfrutando de descanso, acordando por volta do meio-dia, assistindo a séries, filmes e animes, e lendo livros que antes não tive oportunidade de explorar. Aproveitei ao máximo, exceto por viagens, né? Pois precisava economizar recursos caso desejasse continuar sem compromissos pelo resto do ano. Quando 2018 terminou, meu dinheiro estava se esgotando. Foi nesse momento que decidi buscar um emprego e em janeiro de 2019 consegui uma posição. Comecei a trabalhar em um frigorífico no departamento financeiro, porém o local ficava fora da cidade, aproximadamente a uns 6 quilômetros de distância, sendo 5 quilômetros de asfalto e 1 quilômetro de estrada de terra. Como não possuía veículo próprio, dependia de caronas para ir ao trabalho e geralmente precisava contar com a boa vontade de outras pessoas para me levar de volta para casa, no início assumi uma variedade de tarefas e frequentemente acabava estendendo meu expediente, indo até por volta aí das 10 horas da noite. Tá. Deixa eu só voltar aqui que eu não dei entonação correta pro negócio. Porque ele falou assim, ó, como eu não possuía veículo próprio, eu dependia de caronas para ir ao trabalho, né? E geralmente precisava contar com a boa vontade de outras pessoas para me levar de volta para casa. Ok. Bom, no início, então, assumi uma variedade de tarefas e frequentemente acabava estendendo o meu expediente, indo até por volta das 10 horas da noite. Em certos dias, cheguei a permanecer até a meia-noite. Em algumas ocasiões, recorri a um serviço de mototáxi ou pedia ao meu cunhado que me buscasse de moto, mas sempre fazia questão de não ser um incômodo para as pessoas que me ajudavam, uma vez que entendia que o meu horário deveria se adequar ao dos meus benfeitores de carona, né? Passaram-se cerca de uns 3 meses desde que iniciei o meu trabalho no frigorífico, e mesmo assim, as atribuições acumuladas não davam trégua. Havia uma grande quantidade de tarefas pendentes do antigo funcionário, somadas às atividades diárias que, caso não fossem tratadas de imediato, só se acumulariam ainda mais. Em certo dia, acabei permanecendo até as 10h45 no trabalho e decidi ir embora, deixando o restante das tarefas para o dia seguinte. No entanto, devido ao horário, os mototáxis já não estavam mais em serviço. Fiquei um pouco contrariado, então enviei uma mensagem para o meu cunhado, perguntando se ele poderia me buscar. Estava me sentindo envergonhado, pois parecia que ele não estava assim muito disposto a me buscar, apesar de eu oferecer uma ajuda de custo. Ele concordou, mas alertou que demoraria cerca de umas 2 horas, o que me fez pensar que ele estava apenas tentando me fazer esperar. Bom, eu olhei no relógio, já era quase 11h13. Até hoje eu lembro desse horário. Decidi caminhar até encontrá-lo no caminho. E o guarda da guarita até me questionou se eu tinha certeza de que não queria esperar o meu cunhado me buscar
e preferia ir a pé. Eu disse que estava tudo bem, que seria melhor encontrá-lo pelo caminho, aí eu aproveitaria para fazer um pouco de exercício, já que nos últimos 3 meses não tinha praticado nenhuma atividade física. Bom, segui meu caminho, apesar da escuridão. A lua estava um pouco clara, proporcionando alguma visibilidade à frente, embora não fosse assim uma iluminação nítida. Eu conseguia enxergar coisas próximas a mim, mas o que estava mais adiante permanecia um tanto obscurecido. Embora não fosse uma escuridão total como nas noites sem lua, nem tão clara como nas noites de lua cheia. Vale ressaltar que era o início da quaresma. Embora não saiba se isso é relevante ou não, mas muitas vezes eventos sobrenaturais são associados a essas datas. Continuando aqui. Segui pela estrada de terra e a luz dos refletores da guarita foram gradualmente diminuindo, até desaparecer por completo. Eu só contava com a claridade da lua, que, como mencionei anteriormente, não era muito intensa naquela noite, nem completamente escura também. Havia pastagens limpas de ambos os lados da estrada de terra, o que permitia ver a estrada, embora não de forma nítida. De vez em quando usava a lanterna do celular para evitar tropeçar em buracos que sabia que existiam bastante ali naquela estrada. Quando percebia uma área mais escura, acendia a lanterna do celular para evitar acidentes. Passei pela estrada de terra, onde havia um posto de gasolina conhecido na cidade devido ao restaurante que ali funcionava, e continuei na BR, voltando para a cidade. Bom, importante ressaltar que a distância era de 6 quilômetros até a entrada da cidade. Da entrada até a minha casa, faltava mais uns 3 ou 4 quilômetros. A BR apresentava um lado mais limpo, que era o lado esquerdo, no sentido de ida para a cidade. E o outro lado era uma área de vegetação densa, o lado direito no meu caso, indo em direção à cidade. No sentido de ida para a cidade, o lado direito, no meu caso, indo em direção a... Enfim, não sei. Que era o que eu vi ali, na minha perspectiva, era assim. Optei por seguir pelo lado que apresentava menor densidade de vegetação, embora soubesse que em alguns trechos havia mata fechada, de qualquer forma. Mesmo assim, havia menos vegetação do que do outro lado da estrada, do qual falei anteriormente. De vez em quando, a visibilidade aumentava quando passavam carros ou caminhões, o que me permitia ter uma noção aproximada de onde eu estava. Faltando cerca de uns 3 quilômetros para a entrada da cidade, eu sabia disso porque já havia passado pela cruz que estava no caminho, uma dessas cruzes que são colocadas em locais de acidentes. E foi nesse momento que uma sensação de algo... Foi nesse momento que uma sensação de que algo me observava tomou conta de mim. Senti um arrepio que percorreu todo o meu corpo, até os fios do meu cabelo se eriçaram. E um mal-estar, um frio na barriga me atingiram. Eu sabia que algo estava prestes a acontecer. Você já experimentou essa sensação antes? Eu acho que já. Bom, olhei para o celular e era 00:11. Fiquei desapontado por ter feito tão pouco progresso em 1 hora. Foi então que ouvi o som do mato ao meu lado começar a se quebrar, precisamente na área onde a vegetação era mais densa e fechada. Tentei fazer o mínimo de barulho possível e me concentrei para captar o som dos galhos quebrando. Desliguei a lanterna do celular, pois imaginei que poderia ser algum animal, talvez uma onça, vai saber, né? Embora não soubesse ao certo porque eu desliguei a luz, já que normalmente a luz poderia afugentar o animal. Disse a mim mesmo, sei lá, deve ser apenas uma vaca, numa tentativa de explicar a situação e evitar o medo, né? Era o tipo de reação que utilizamos para racionalizar as coisas e nos mantermos calmos, pois é improvável que gado esteja em uma mata tão densa. E foi nesse momento que eu ouvi vozes bem ao meu lado, falando alto, em um idioma que eu não conseguia entender. Parecia que estavam a poucos metros de mim, mas devido à densidade da vegetação, eu não conseguia ver nada. No instante seguinte, imaginei que fossem pessoas e não vacas,
mas o fato de não compreender o que diziam me deixou intrigado. Pensei comigo mesmo novamente. Sei lá, deve ser os moradores da fazenda nas proximidades, caçando, né? Ou algo assim. Procurando ainda explicações para a situação, a fim de não ficar assustado. Continuei a andar, e a conversa estranha continuou ali ao meu lado. As vozes eram diferentes de tudo o que eu já tinha ouvido. Enquanto eu ouvia os galhos quebrando e a conversa que me acompanhava, eu tossi alto, na esperança de que, se fossem pessoas caçando, percebessem a minha presença ali. No entanto, não houve nenhuma reação. Foi então que decidi ligar a lanterna do celular novamente, porque se fossem pessoas, a luz poderia indicar que eu não era um animal e evitar que, sei lá, atirassem na minha direção. Apesar de estar próximo da rodovia, que geralmente não é usada para caça, eu estava rezando para que algum veículo passasse, para que algum veículo passasse, né? Fosse um carro ou um caminhão, para iluminar a área ao redor. No entanto, já havia passado algum tempo sem passar nenhum veículo. As vozes e o barulho do mato quebrando continuaram a me acompanhar até chegarmos a uma área onde a vegetação não era densa, mas sim uma mistura de matos, nem muito alto, nem muito baixo. Essa vegetação costuma crescer após o desmatamento, formando aqueles matos que algumas pessoas chamam de aça-peixe. Para quem conhece, sabe que se trata de aglomerados de matos. Foi quando vi o que estava me acompanhando no mato. E até hoje, lembrar dessa visão me causa arrepios. Havia 2 bodes em pé, emergindo da vegetação ao meu lado, caminhando como se fossem pessoas, sim, bípedes. Eles estavam de pé e conversando, mas eu não compreendi o que estavam dizendo. Eu fiquei encarando aquela cena incrédulo, tentando entender como que aquilo era possível. Quando um deles me avistou, permaneceu me observando por um momento, talvez por alguns segundos, e então começou a gargalhar. Essa risada era arrepiante, semelhante a uma voz humana misturada com o bramido de um bode, difícil de descrever. Mas sei que me causou um calafrio intenso e eu fiquei paralisado no local. Além disso, os olhos amarelos deles eram horripilantes, penetrantes e brilhantes. Os chifres davam volta para trás. Gente, eram bodes, mas bodes humanoides e grandes. Fiquei completamente imóvel e enquanto observava aquela cena, só não fiz nas calças porque não tinha nada pronto. Porque senão... No entanto, fiquei encarando um dos bodes enquanto ele gargalhava alto e me encarava de volta. Mas isso tudo assim aconteceu em segundos, creio eu. Depois o outro bode também olhou para mim e começou a rir e gritar, pronunciando palavras numa língua que eu nunca tinha ouvido antes. A única coisa que consegui entender foi um grito de uhul! Quando senti minhas pernas se moverem novamente, aí eu saí em disparada. Tentei gritar por socorro, mas minha voz não saía. Corri desesperadamente e aqueles bodes correram ao meu lado, rindo e gritando, acompanhando-me por uns 800 metros, aproximadamente, né? Eles corriam muito rápido, saltando por cima das touceiras de mato, fazendo saltos altos de uns 2 metros de altura para mais. Os gritos deles ecoavam por todos os lados e os berros de bode eram verdadeiramente aterrorizantes. A minha voz não saía por mais que eu tentasse gritar. E eles permaneciam lado a lado comigo enquanto corríamos, separados apenas por uma cerca baixa. Considerando a altura que eles pulavam por cima das touceiras de mato, aquela cerca não servia para detê-los. Essa perseguição continuou até que entramos na parte da mata fechada novamente, e eles desapareceram naquele mato, rindo como se tivessem se divertido com toda essa situação. Continuei correndo, temendo que eles pudessem me cercar mais adiante.
Nem sei como eu consegui chegar à entrada da cidade. Eu estava sem fôlego, assustado, sem acreditar no que tinha acontecido. Graças a Deus, próximo à cidade, havia pastos novamente e não havia mais mato alto. Já havia casas ali por perto, com cães bravos latindo alto. Pensei que se aquelas criaturas aparecessem de novo, eu entraria na casa de alguém pedindo socorro, mesmo que me chamassem de louco ou que algum cachorro pulasse em mim. Continuei andando, minhas pernas estavam até fracas. Passei pela entrada da cidade e vim descendo pelo bairro que ficava naquela área. Era uma avenida iluminada, graças a Deus. Na metade dela eu vi uma moto vindo na minha direção e era o meu cunhado. Nunca fiquei tão feliz em vê-lo. Contei a ele e na hora ele acreditou, pois segundo ele, naquela área sempre tem pessoas que veem coisas inexplicáveis. Até hoje eu não sei se aquelas criaturas eram realmente bodes, se eram demônios ou o que quer que fossem, sei lá. A risada deles e os gritos ainda me arrepiam quando lembro. Eu não desejo nem ao meu pior inimigo passar por algo assim. Aquelas criaturas eram mais altas do que eu e eu tenho 1,75 de altura. Mas eu sei que eram bodes, mas bodes humanoides. Após esse incidente, nunca mais andei a pé durante a noite. Comprei uma bicicleta para ir trabalhar e não depender de mais ninguém. Saía às 6 horas de casa e voltava por volta das 4 da tarde. Mas nunca mais me aventurei a passar por aquele local à noite. Grato por compartilhar o meu relato. Eu achei que só eu tinha visto essas criaturas, mas depois vi em um canal que 2 amigos também tiveram experiências praticamente iguais. Então volto à pergunta, o que eram aquelas criaturas? E tem um relato aqui também mais famoso, vamos dizer assim. Ai, gente, eu falei que eu tô igual o Grinch. Meu cabelo tá... Olha, se não é o Grinch. Falando em Natal, né? Bom, que é o relato O Bode Inês, né? Também de uma mulher aí, meio bode, meio mulher, se transformando e tal. Tem um outro relato também, se não me engano, que a pessoa vê é como se fosse uma pessoa se transformando ainda em bode debaixo da mesinha de centro na sala da casa dela. No sítio que era, não sei. Vocês lembram desse relato? Lembrei dele agora. Mas era virando bode também, se não me engano. Então tem uns relatos assim de gente bode gente. Algo do tipo. Então, teve já um relato aqui explicando mais ou menos esse lance de pessoas se transformarem em animais. O que cada um carrega consigo, né? As pessoas que se transformam em cobras são pessoas traiçoeiras, verdadeiramente más e não sei o que lá. Pessoas que se transformam em porcos são pessoas avarentas, sabe? Uns lances assim que ele estava explicando. Se transforma em bode, né? E agora eu não vou lembrar também qual o relato que tá essa explicação, né? A gente pode dizer assim. Mas e aí? Você conhece alguma história? Lembra de algum título de relato aqui do canal? Deixa aqui embaixo também se vocês lembrarem. Fala, olha, o relato tal aqui fala sobre esse lance aí dos bodes. E aí entra a questão dele. Seriam bodes normais? Bode não é correr em 2 patas assim o tempo inteiro? Desse tamanho? Demônios? Criaturas do 7 além? Seriam criaturas de uma outra dimensão? Seria a pessoa transformada, tipo num tipo de uns feiticeiros, sei lá, que se transformou em bode e tava ali correndo? Não sei, pessoal, deixem as suas opiniões sempre com respeito. E se já passou por uma situação parecida, conhece alguma história, manda o seu relato pra gente. Como ele viu aqui vocês não estão sozinhos nas suas experiências sobrenaturais. Ok? Então esse foi o relato de hoje. Espero que tenham gostado. Um grande beijo e a gente se vê no próximo relato. Fui! Tchau, tchau.